Olá e bem-vindos. Sabem aquela sensação de abrir uma aplicação que antes era fantástica e agora, bem, parece diferente? De repente está cheio de anúncios, publicações que não interessam a ninguém e o feed já não mostra aquilo que realmente importa. Se isto soa familiar, saibam que não é imaginação. Há um nome para este fenómeno. É a grande pergunta, não é? Por que é que as nossas apps favoritas parecem piorar com o tempo? É uma frustração que, acreditem, é partilhada por milhões. E o mais interessante é que isto não acontece por acaso. Há mesmo um padrão, quase uma fórmula que explica porque é que as plataformas que tanto gostamos parecem destinadas a piorar. Vamos ver como é que isto funciona. E o nome que o autor Cory Doctorow lhe deu é bastante direto, digamos assim: merdificação. Ele descreve um ciclo que é quase inevitável e que acontece sempre em 3 fases. Pensem nisto assim. Na primeira fase, a plataforma é ótima para os utilizadores. É para nos atrair, claro. Na segunda, começa a abusar dos utilizadores para fazer os clientes empresariais, os anunciantes, felizes. E por fim, na terceira fase, quando já estamos todos presos lá dentro, tanto nós como os anunciantes, a plataforma abusa de toda a gente para ficar com todo o valor para si. Até que se torna, nas palavras do próprio Doctorow, basicamente uma porcaria inutilizável. Ora bem, vamos então chamar as coisas pelos nomes e olhar para este fenómeno como aquilo que parece ser: uma espécie de doença. E os sintomas não afetam só a nossa paciência, não. Têm consequências bem reais para a sociedade. E que sintomas são estes? Bem, são bastante alarmantes. Temos o chamado brain rot, o apodrecimento cerebral, que foi até a palavra do ano de 2024, é basicamente a deterioração do nosso pensamento crítico por causa de tanto conteúdo de baixo valor que as plataformas nos empurram só porque gera cliques. Depois, claro, as câmaras de eco que nos isolam e polarizam, a própria democracia enfraquece quando o que conta é a voz mais alta e não o argumento mais ponderado. E isto tem impacto no mundo real. Olhem só, a discriminação salarial por algoritmos, em que o pagamento de um motorista da Uber, por exemplo, é manipulado dinamicamente para o manter preso à aplicação. É gravíssimo. E por trás disto tudo há uma matemática, um bocado tóxica. É que a desinformação e a raiva geram muitos mais cliques. E mais cliques, claro, significam mais lucro. O resultado? Os algoritmos são feitos de propósito para promover conteúdo que nos deixa indignados. E esse conteúdo circula, pasmem-se, 6 vezes mais depressa do que os factos e a moderação. No fundo, é um modelo de negócio que lucra com a nossa polarização. Ok, então já vimos os sintomas, vamos agora ao diagnóstico. Como é que as plataformas conseguem fazer isto? Como é que nos metem nesta situação? A resposta está num manual, um processo de 2 fases que explora a nossa própria natureza social. Primeiro, usam uma coisa chamada efeitos de rede. É simples. Uma plataforma torna-se mais valiosa porque toda a gente está lá. É como uma festa, não é? Vamos à festa onde estão os nossos amigos. Aderimos a uma rede social porque a nossa família e amigos já lá estão. Mas depois vem a segunda parte, a armadilha. Os custos de mudança. Sair significa perder anos de fotografias, contactos, conversas, o acesso a grupos. O custo social e pessoal é tão alto que a maioria de nós, mesmo quando o serviço piora, simplesmente não sai. Ficamos, na prática, reféns. E se alguém tentar, sei lá, contornar o sistema, criar uma ferramenta para limpar o feed e ver só o que realmente interessa? Bem, as plataformas usam a própria lei para nos impedir. Dizem que isso é uma violação dos termos de serviço. E porquê? Simples, porque interfere com a forma como eles ganham dinheiro. É por isso que o Cory Doctorow chama a isto, com muita ironia, um crime de desrespeito ao modelo de negócio. É genial, não é? Então, o ponto central é este. Antigamente havia 4 grandes barreiras que impediam que isto acontecesse. Primeiro, a concorrência. Havia alternativas, o que obrigava as empresas a serem melhores. Segundo, a regulação. Os governos punham um travão nos abusos. Terceiro, a nossa própria capacidade de nos ajudarmos, criando ferramentas alternativas. E quarto, o poder dos próprios trabalhadores da tecnologia, que muitas vezes se recusavam a construir coisas que prejudicassem os utilizadores. O problema? Todas estas barreiras foram sendo uma a uma sistematicamente derrubadas. Mas atenção, o diagnóstico não é o fim da história. Felizmente, há um tratamento a ser desenvolvido e à medida que mais e mais pessoas percebem o que se está a passar, a resistência começa finalmente a ganhar força. E esta luta está a acontecer em 2 frentes ao mesmo tempo. Pensem nisto como uma batalha em 2 frentes. De um lado, temos a luta que vem de cima para baixo, ou seja, dos governos e das instituições que tentam regular. E do outro, temos o poder que emerge de baixo para cima, dos cidadãos e dos movimentos sociais. Vamos começar então pela primeira frente, a que vem de cima, a regulação. E nesta área, temos de admitir, a Europa tem estado na linha da frente a tentar criar leis para finalmente responsabilizar as gigantes tecnológicas.
E quando olhamos para a regulação da inteligência artificial, por exemplo, vemos abordagens muito diferentes. A União Europeia tem uma lei super abrangente, muito focada nos riscos, na ética, nos direitos fundamentais. Já os Estados Unidos estão mais preocupados com a segurança nacional e a privacidade. E o Reino Unido? Bem, tenta uma via mais flexível, com regras adaptadas a cada setor. São 3 caminhos diferentes para tentar controlar o mesmo monstro. Um exemplo muito concreto disto é o Regulamento dos Serviços Digitais da União Europeia, o famoso DSA. O que é que esta lei diz? Em bom português, diz às grandes plataformas: olhem, o conteúdo ilegal que circula nos vossos serviços é, em parte, vossa responsabilidade. E mais, obriga-as a serem mais transparentes, a abrir a caixa negra dos algoritmos. É, sem dúvida, uma tentativa de reequilibrar o jogo. Muito bem, vamos agora à segunda frente, aquela que vem de baixo, porque para além dos governos são os próprios cidadãos e os movimentos sociais que estão a tomar a iniciativa e a lutar por uma coisa chamada soberania digital. E o que é isto da soberania digital? É uma ideia muito poderosa. É a capacidade que nós, indivíduos e comunidades, temos de controlar as nossas próprias tecnologias, os nossos dados, a nossa infraestrutura digital. É sermos independentes das grandes empresas e até de outros países. Não é só sobre governos a tomar decisões, é sobre nós, cidadãos, a construirmos as nossas ferramentas e a definirmos as nossas regras. E isto não é teoria, está a acontecer. Vejam este exemplo prático do Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, está a fazer exatamente isto. Eles não ficam só à espera que os políticos resolvam, participam nos debates sobre regulação, claro, mas também criam as suas próprias soluções. Desenvolveram um chatbot no WhatsApp que funciona com poucos dados, a pensar nas necessidades reais da sua comunidade e assim reduzem a dependência das grandes plataformas. É a soberania digital em ação. E isto leva-nos de volta a uma daquelas barreiras que tinham desaparecido. Lembram-se? O poder dos trabalhadores está a regressar. Os profissionais de tecnologia estão a organizar-se, a formar sindicatos. E a luta deles já não é só por melhores salários. É por terem uma voz nas decisões éticas das empresas. Eles estão a tornar-se uma nova e poderosa linha de defesa contra a tal merdificação. Esta citação resume na perfeição o grande desafio que temos pela frente, quando os governos não conseguem acompanhar a velocidade da tecnologia e as empresas se tornam demasiado poderosas, o ónus, a responsabilidade, acaba por recair sobre os cidadãos para construírem a sua própria soberania digital. E no fundo tudo se resume a esta pergunta final, o nosso futuro digital. Quem é que vai escrever as regras? A luta pelo futuro da internet é, na verdade, uma luta pelo poder. E a questão não é só quem vai definir as regras, mas sim quem é que deve defini-las. Vão ser as grandes empresas, os governos ou vamos ser nós? A resposta está a ser escrita agora mesmo, em cada clique, em cada escolha que fazemos. Fica a reflexão. Muito obrigado.